Beleza? Então, olha só. Nós vamos, então, agora trabalhar uma família PIC, né? Um PIC, que é o 16F62X, né? Então, na realidade, esse cara tem três caras, né? É o 627, o 628 e o 648, tá bom? Então, são basicamente três componentes aí dessa família PIC. Ele é um microcontrolador CMOS, então ele é desenvolvido, né, os transistores internos, toda a circuitaria interna dele é CMOS, né, então especificamente para o 628 aí, tá? A CPU dele é de 8 bits, então o que quer dizer uma CPU de 8 bits? Quer dizer que a unidade lógica aritmética, né, e ela trabalha com 8 bits, então a execução de dados, a execução de operações aritméticas, de operações lógicas, são feitas dentro dessa CPU e a via de dados, o trabalho de dados deve ser de 8 bits, tá? Já a memória de programa, então essa memória que a gente está colocando aqui, ó, é uma memória de programa. Programa. É uma memória basicamente de 2K por 14. Então a palavra dela, a palavra é de 14 bits. 14 bits. Então por que é 14 bits e não é 16, não é 8, não é nada? É porque ele foi desenvolvido, essa memória foi desenvolvida especificamente para esse dispositivo, tá? E ela está lá dentro do dispositivo. Então eu só sei que ela é de 14 bits, porque o cara me mostrou, né? A microchip me mostrou lá internamente que é um dispositivo de 14 bits. Oi? Ixi. Não, nunca programei micro-ondas, não. Mas faltou pouco. Nós já fizemos em aula, né? Nós já desenvolvemos assim, não para vocês com PIC, mas em processadores anteriores, 8051, nós desenvolvemos um multímetro, tá? Um multímetro. Foi bem legal. E aí a gente foi sempre montando aos poucos. Então, primeiro uma parte, depois outra, tal, e a gente foi montando, no final a gente teve um multímetro, tá? Ó, Sérgio, eu tô vendo a minha tela aqui no meu celular, tá? Volta ela, não entendi, Jan. Volta o quê, Jan? Tá tudo certo, professor. É que eu não tinha saído da tela, não. Ah, tranquilo, tá bom. Beleza, então tá ótimo aí, tá? Então, essa memória aqui que foi desenvolvida está lá dentro do dispositivo. E aí a palavra, a instrução desse PIC, ela é sempre de 14 bits. Tá? Então fica mais fácil de trabalhar, né, de trabalhar e de decodificar essa instrução aí de 14 bits. Foi desenvolvido para ele mesmo, tá? Quais são as características desse cara? Então, a primeira característica interessante é que ele trabalha desde DC até 20 MHz. Na realidade, não é que ele trabalha desde DC. Se tiver em DC, ele não tem problema, né? Ele mantém os dados dele interno, tal, e ele não perde nada. O problema é que tem alguns processadores que eles são dinâmicos e ele precisa que você tenha um clock para ele, né? Qualquer clock, mas precisa de um clock. E aí o clock que se você não der clock para ele, se você colocar ele em DC, ele simplesmente apaga os dados dele interno. Isso não acontece com o PIC, tá? Que ele é completamente estático aí, tá bom? E ele trabalha, o interessante para a gente é que ele trabalha até 20 MHz. Ele tem uma capacidade interessante de interrupção, né? A pilha, né? O stack dele, né? É de 8 níveis. Então, o que quer dizer 8 níveis de stack? Então, para que funciona o stack? Para que funciona a pilha? Então, quando a gente acessa uma subrotina e eu preciso guardar o endereço de retorno,
esse endereço de retorno, ela é guardada no stack, é guardada na pilha. Esse stack desse PIC é um stack feito por hardware, né? Então ele é feito por hardware e, como se fala, eu posso ter até 8 chamadas de subrotinas, uma dentro da outra. O que eu não posso ter é 9 chamadas, 10 chamadas, porque se eu tiver 9 chamadas ou mais que 8 chamadas de subrotina, uma dentro da outra, encadeadas que a gente fala, o meu stack a minha pilha vai estourar. Então aquela tela azul de estouro de pilha e tal, para esse rapaz, para esse pique, se eu tiver mais de 8 chamadas, né, dentro de um mesmo dispositivo. Ele tem endereçamentos aí do tipo direto, indireto e relativo. A gente vai ver isso aí mais para frente, o que são esses endereços. E ele tem, só 35 instruções, tá bom? A grande maioria é trabalhada, desenvolvida em um único ciclo, tá? Em um único ciclo. Só 35 instruções. Por isso que ele é um RISC, né? Então, se fosse CISC, ele deveria ter 350, né? Como tem 35, ele é um RISC, tá? Tá aí a carinha dele. Esse encapsulamento mostrado é o encapsulamento DIP, mas ele também aceita SSOP, QFN e tal. QFN é igual esse do processador que eu mostrei para vocês do micro-ondas aqui, tá? O quadradinho. E esse aqui é o nosso, né? O fantasma da aula hoje é esse aí, né? Esse cara aí. Bom, vamos olhar no datasheet primeiro, então. Então, aqui. Beleza? Então, olha só. Esse aqui é o datasheet dele. E vocês percebem aí já... Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza? Então, você já percebe que as primeiras colocações ali que estavam no slide, elas estão aqui, High Performance RISC CPU. Então, uma CPU RISC de alta performance. E tá aqui, velocidade de operação de DC a 20 MHz, capacidade de interrupção, 8 níveis de stack, endereçamentos relativo, indireto, direto, 35 palavras de instruções, tá? Todas as instruções de um único ciclo, exceto saltos, exceto branches, ok? Professor. Oi. Esse Operation Speed for DC de DC a 20 MHz significa que se tiver uma oscilação de 20 até 20 MHz na alimentação dele, ele trabalha isso? Não. Essa é a velocidade do clock. Lembra que ele tinha um sinal de clock e tal? Então essa é a velocidade de clock. Tá bom, entendi. Tá bom? Beleza. Então o clock pode ser... É óbvio que um clock DC não é suportado, né? Assim, ele para de funcionar, mas como eu disse, ele mantém os dados dele, né? Mas ele pode, por exemplo, ter uma coisa que... Se você quiser desenvolver um sistema desse, em que você vá com uma chave gerando o clock, para esse cara trabalhar passo a passo com o clock da sua chave, você pode fazer. Entendeu? Coisa que outros microcontroladores podem não aceitar esse uso aí, tá? Bom, entendi, aí, beleza. Aí aqui para baixo ele tem outras características, Essa aqui é uma legal, que ele tem um oscilador interno, né, de 4 MHz, então eu não preciso colocar um oscilador externo. E esse oscilador externo tem precisão de 1%. Ou seja, é um cara muito bom. Mas se eu quiser de 20 MHz, tá, você quer trabalhar com 20 MHz, aí você vai pôr um oscilador externo. Com esse interno é 4 MHz. O que eu ganho usando o interno? Principalmente pino, né? Então, às vezes ter o pino é muito interessante. Tem um outro oscilador aqui,
interno também de 48 kHz, frequência baixa, mas ele é de baixa potência, então ele consome baixa potência. Ele aceita aí, ó, cristais externos, né? Então, osciladores externos aí a cristal, ele suporta isso. Ele tem um modo sleep aí para economia de energia, tá? Um modo sleep para economia de energia. Eu tenho, olha lá, pull up. O que é o pull up? O que é pull up? Ih, pessoal, esqueceram o que é pull up? Mantém um nível lógico alto. Não. Ele é ligado ao VCC, né? Então eu tenho um conjunto aqui, ó, ligado ao VCC na porta B e que eu posso programar esse cara. Então eu posso falar quando eu vou ligar ou não, ó. Eu tenho aí o Master Clear, né, que pode ser multiplexado, ou seja, ele pode servir como pino de entrada. Você vê que economia de pino é uma coisa muito utilizada aí. Ele tem um Watchdog Timer, né, com um oscilador independente. Então ele tem um Watchdog Timer aqui, ó, independente do oscilador principal, tá? Ele é programado em baixa tensão. E ele é programado no circuito, serialmente, ó. Só 2 pinos para mim programar esse cara, tá bom? Ele tem aquele proteção de código, proteção de programa, né, que a gente falou para vocês. Olha, eu fiz um programa aí do meu micro-ondas, por exemplo, né? Não quero que ninguém me roube esse programa, eu queimo essa proteção aí, tá? Ele tem aí o Brownout Reset e o Power On Reset e também os timers, né, para a entrada, né, de Power Up, né, ou de ligar, né. O range dele, isso é interessante, o range dele de funcionamento vai de 3 a 5,5 volts, tá? Então ele não é aquele cara de 5,5 volts unicamente, tá? Ele trabalha em range industrial de temperatura, né? E a Flash EPROM, ó, 100 mil inscritas para Flash e 1 milhão de inscritas na E2 Prom com retenção de dados de até 40 anos, tá bom? Aqui do lado direito, ó, tem as características de periféricos. Então, quais são os periféricos que a gente tem? Né? Então, ó, ele tem aí 16 pinos de I/O. Então, são aquelas a nossa entrada e saída digital. E eles têm aí controle individual de direção, de o que vai ser saída e o que vai ser entrada. E ele tem alta corrente, né? Então o sync ou source dele pode acionar um LED, né? Ele pode fornecer corrente para um LED ou pode receber a corrente de um LED. Do módulo analógico, eu tenho aí um comparador, né, com 2 entradas analógicas. Ele tem aí uma tensão de referência programável dentro do chip, né? E ele tem aí 2 comparadores aí que são acessados externamente, tá? Essa referência externa também pode ser interna ou externa, né? Isso aí vai ser utilizado tanto para o PWM quanto para o conversor. Ele tem 3 timers, né? Então ele tem 3 timers. 2 timers aqui, ó, 2 timers são de 8 bits. Então eu tenho 2 timers de 8 bits, que é o timer 2 e o timer 0. O timer 1 é um timer de 16 bits, tá? Então, quando a gente fala timer, é timer counter, tá? Ele pode ser temporizador ou contador, tá bom? O timer 0, ele tem um pré-scaler programável. O timer 1, ele pode ser usado com cristal externo, para ter capacidade de clock. E o
timer 2, ele pode ser programado aí com pré-scaler e pós-scaler, tá? Ele tem um sistema aí de 10 bits de PWM, um PWM de 10 bits, e ele tem uma captura, uma comparação aí para a nível de 16 bits. E ele também tem a USART, né, que seria o nosso recepção e transmissão analógico. E aqui a gente tem a comparação, né, dos vários processadores. Na realidade eles são iguais, tá? O 627, 628 e 648 eles são iguais. O que que muda aí principalmente? Principalmente o tamanho de memória flash, o tamanho de memória de programa. O 627 é 1K, para o 628 são 2K de memória e para o 648 são 4K. Aqui a memória RAM muda um pouquinho aqui, ó, né? São 256 bytes para o 648, enquanto nos outros dois são 224. Nos outros todos você vê uma característica bem próxima aí, a não ser a memória E2PROM aqui do... Então vamos mudar isso aqui, ó. Beleza? Ó. Então a memória E2PROM aqui, ó, também é um diferencial do 648. No resto lá você vê que a direita aí, ó, são praticamente iguais aí, tá bom? Então todos têm 16 pinos de I/O, tem um PWM, eles têm os ART, 2 comparadores, 2 timers de 8 bits e um timer de 16, tá bom? Então são todos iguais. Professor, Oi. lá em cima, quando eu falei do nível lógico do pino em alto, você falou que não, que é ligado em VCC, mas qual que é a diferença? Eu não entendi. Para mim é a mesma coisa. Então, quando a gente Ou não, coloca tem um uma POAP, diferença nisso? o resistor é que está ligado em VCC, tá bom? Automaticamente, como eu tenho um resistor na porta B ligado em POAP, ligado lá no VCC, então o nível que ele vai mostrar nessa porta é o nível lógico 1, tá bom? Mas o que é o POAP é justamente essa conexão ao VCC. Tudo bem? Que me gera lá na saída um nível de VCC de saída se eu não tiver outra carga. Beleza, valeu. É muito parecido, mas é uma diferença aí singular aí, pequena, tá? Ó, você vê que é um chip de 18 pinos, e aí por isso aquela briga por conta de pinos, ó, você vê que, por exemplo, o pino número 1, ele pode ser a minha referência, então ele pode ser a minha referência, pode ser a entrada analógica 2 ou o pino 2 da porta A. Então ele tem basicamente 3 funções. Pinos que só tem uma função aqui, basicamente é o RB5, não sei porque ele é um solitário aí da vida, mas a alimentação. Todos os outros pinos você vai ver que ele tem pelo menos 2 funções. Tá bom? Pelo menos 2 funções. E aí, por isso, por ele ter tão poucos pinos, a necessidade de você utilizar um pino para uma coisa ou para outra é mais proeminente aí, tá bom? Então você vai utilizando aí conforme a sua necessidade aí, tá? Então aí as outras interligações, né, que eu falei, o QFN, SSOP, SSOP e QFN, então aí. E eu quero mostrar para vocês basicamente um ciclo de clock dele. Espera aí. Deixa eu achar aqui um pouquinho, pessoal. Tá aqui mais para baixo, só não lembro aonde que tá. Ah, esse cara aqui depois eu volto, ó, página 12. Tá aqui, ó. Esse é um ciclo de instrução aqui, tá? Esse é um ciclo de instrução dele. Então, a primeira linha que a gente vê aí, ó, a primeira linha que a gente vê
é a linha do oscilador, né? Do meu cristal. E você vê que essa linha de cristal, ela é dividida em 4. Né? Então você tem lá Q1, Q2, Q3 e Q4. Então ela é dividida em 4. E você vê até embaixo, ó, que ele é colocado aqui, ó, Q1, Q2, Q3, né? E o Q4, tá? Então, você vê que cada um desses pulsos, Q1, Q2, Q3 e Q4, é um ciclo aí completo do clock, né, do meu oscilador. E mais embaixo você tem aí a saída do clock, né, o que a gente chama de clock out. Né? Então o clock out está aqui. Você vê que o clock out ele finaliza um período inteiro ao final de 4 clocks. Então, nessa primeira condição, o que eu tenho aqui? Na minha via de endereços, eu tenho o meu PC, né, o contador de programa. O contador de programa vai lá fazer o quê? Fazer a busca da instrução no PC. Enquanto ele faz essa busca de instrução no PC, mais embaixo aqui, ó, executa a instrução de PC-1, ou seja, a instrução anterior. Aí a gente vai ver isso aqui, ó. Nesse próximo ciclo de clock out, né, o que acontece? Ó? Nesse próximo ciclo, ó, o PC foi incrementado. Então eu tenho aqui, ó, PC mais 1. O que ocorre? O que está ocorrendo lá? Eu estou colocando, então, na minha via de programas, eu estou fazendo a busca da instrução PC mais 1. E estou executando a instrução anterior. Ó. Então, a instrução anterior está sendo executada nessa. Percebe? Então, no primeiro clock, quem que sai aqui? A instrução do PC-1. No segundo clock, quem que sai? A instrução que a gente viu no PC, do clock anterior. No próximo ciclo de clock, que vai acontecer basicamente a mesma coisa. Ó. O PC está em PC mais 2. O fetch, né, a busca da instrução, vai justamente no endereço PC mais 2. Né, PC mais 2, está aqui. E a execução está sendo da tarefa anterior. Né? Então, essa tarefa PC mais 1, ó, ela é executada aqui embaixo. Essa tarefa do PC, ela foi executada aqui embaixo. Essa do PC mais 2 vai ser executada no próximo ciclo de clock. Tá bom? Então, ó, aqui um exemplo aí de programa. Esse programa já é um programa a nível de assembler. Tá? Então, eu vou traduzir move LH55H, move LW, perdão, 55H, como sendo uma instrução lá do meu processador. Move WF port B é outra instrução do processador e assim por diante, tá bom? Então, olha só. Nessa linha, né, ó, e nesse tempo, eu estou fazendo a busca da primeira instrução. Num tempo próximo, então no próximo tempo, perdão, então tá aqui, ó, beleza, vamos voltar aqui, então tá aqui, ó, então no primeiro tempo eu faço a busca, o fetch da primeira instrução. No segundo tempo, né, eu estou executando a primeira instrução, ó, então nesse tempo aqui que eu passei o risquinho lá embaixo, ó, eu estou executando a instrução 1 e estou fazendo busca da instrução 2. Ó. Então, qual a instrução que eu estou buscando aí? Estou buscando essa instrução 2 aqui, ó, move WF port B. Tá?
Só que eu só estou buscando ela. Quando é que ela vai ser executada? Aqui, ó, no terceiro ciclo de clock. Ó. Então, no terceiro ciclo de clock, o que a gente faz? Executa essa instrução, né, que é a instrução 2, ó, executa a instrução 2 e faz um fetch na instrução 3, ou seja, busca a instrução, ó, cal sub 1. Agora, qual que é o problema da cal sub 1? A cal sub 1 é um desvio, né? Então é uma chamada de subrotina. Meu programa vai parar aqui e vai continuar mais adiante. Então o que acontece? Ó? Quando for, né, o próximo passo, então nesta linha aqui, ó, o que ocorre? A execução dessa instrução de cal subrotina, ela vai fazer com que esse fetch aqui embaixo, ó, o fetch 4, ele seja perdido. Por quê? Porque ele vai buscar essa instrução aqui, ó, BSF porta 3, porta A3, tá? E aí o que ocorre? Esse cara aqui é perdido. Por quê? Porque a instrução anterior fez um desvio. Então o meu programa está em outro lugar. Então o que acontece com o meu pipeline? Ele sofre um esvaziamento, ó, ele sofre um flush, tá? Então ele sofre um flush aqui, ó. E aí essa instrução então ela usa 2 ciclos de clock. Por quê? Por conta desse flush, ok? Então esvaziou-se o pipeline, ele obrigatoriamente vai ter que gastar um ciclo a mais de clock. Beleza? Então a gente tinha, acho que é a página 9, né? E eu perdi a página, tá aqui. Bom, olha só. À esquerda aqui com esse X, né? Então é o diagrama de blocos dele, ó. Eu tenho os meus pinos, né? Eles são interligados aí através do que a gente chama de porta, né? Isso é a interface de entrada e saída digital, são essas portas aí, tá bom? O que a gente tem aqui do lado de cima? Então, ó, o meu contador de programa, né? É um contador de programa de até 13 bits, né? Então, até 13 bits. Então, você nota aqui, ó, que tem até 13 bits. Então, ele consegue endereçar aí até 8K de memória, apesar de a gente só ter 4K de memória, né? E a memória, né? A memória flash aqui, ó, ela já descarrega automaticamente no registrador de instruções, ó. Então é direto. E outra coisa, ó, são 14 bits aqui, ó. Enquanto o databus interno, ó, ele só tem 8 bits, ó, tem 8 bits. Só que ele vai para onde? Para a memória RAM de registradores, né? Então essa menina aqui é de 8 bits, tá bom? Dependendo da instrução, a gente vai trabalhar aí e mandar alguma informação diretamente aí para esses registradores, tá? Então o endereçamento direto é feito via o registrador de instruções, tá? A nossa unidade lógica aritmética está aqui, ó. Então, sempre um operador é o WR, ó, é o W register, tá? E você percebe também que ele recebe o resultado da operação. Então, esse acumulador aqui, ele é fundamental aí para o trabalho do dispositivo, uma vez que ele está sempre envolvido aí com a ULA, tá? Tem uma saída de informação aqui para o registrador de status, né? E do outro lado aí eu tenho o quê? Eu tenho os nossos sistemas aí, ó. Então aqui tem uma geração de tempo, né? Ele vem aí dos pinos de clock out e clock in. E esse, juntamente com o decodificador, ele trabalha aí nos sistemas principais de controle, né?
Power Up Timer, oscilador Startup, Power On Reset, Watchdog Timer, o Blowout Reset e a programação de tensão aí que vai, né, sair aí para o programador. E aqui embaixo eu tenho as memórias, né? As memórias não, os periféricos, né? Então eu tenho aí os 3 timers, né? Os 3 timers, a EEPROM de dados, a comunicação serial, comparadores, né? O CCP, né? Que é o gerador de PWM e o comparador, e o gerador de referência, tá? Então você vê que ele tá todo aí interligado aí como ele funciona, tá bom? Beleza.